Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração. Boa noite a todos e todas. Sejamos bem-vindos e bem-vindas à nossa noite de formação. Quero acolher o Padre Marcel, da Paróquia São João 23, que veio aqui para nos ajudar nesta reflexão. Vamos ficar em pé, então, de um modo orante, vamos iniciar este nosso encontro. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Padre Marcel, mais uma vez, bem-vindo, e eu passo a palavra ao senhor. Muito obrigado, Padre Alexandre. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Só tirar um pouco a focinheira aqui, para a voz sair melhor. Então, trabalhar a campanha da fraternidade desse ano de 2021 está sendo de um lado, uma surpresa e de um lado também algo muito grato, né? Surpresa de ver tantos ataques, tanta gente indo contra, falando tanta coisa contra a campanha da fraternidade, mas há uma gratidão, uma surpresa boa, porque por conta desses ataques, disse Dom Moll, né, bispo auxiliar lá de Belo Horizonte, por conta desses ataques, essa campanha está bombando, está sendo discutida, as pessoas estão falando dela, né? Então, a gente parte daquele princípio, fale bem, fale mal, mas fale de mim. O povo está falando mal, mas nós agora somos chamados a ver o que ela tem de bom e a rebater tudo aquilo que se está dizendo contrário a essa campanha da fraternidade. E aí nós percebemos... obrigado. Volta o anterior, por favor. Nós temos aí, campanha da fraternidade, o tema é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Palavra-chave é essa, diálogo. Nós precisamos aprender a dialogar. Mas a gente não faz isso todo dia? Não. A gente pensa que está dialogando, quando na verdade nós estamos simplesmente tagarelando. E essa campanha da fraternidade, de 5 em 5 anos, a campanha deixa de ser simplesmente organizada só pela Igreja Católica, e ela é organizada pelo CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, outras igrejas cristãs que se interessam em trabalhar juntamente com a Igreja Católica, de 5 em 5 anos, estamos juntos. Isso desde 2000. Então, 2000, 2005, 2010, 2016 e agora 2021. Então, um diálogo que acaba sendo também diálogo ecumênico. E mais do que ecumênico, também diálogo interreligioso. Bora lá? Então, o tema... fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E o lema é tirado da carta de São Paulo aos Efésios. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. E se a gente continuar na Bíblia lendo esse versículo, vai dizer, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade, e em seu próprio corpo destruiu o muro da inimizade. Isso é muito importante a gente entender.
Deus, o Deus de Jesus Cristo, né? Deus não quer destruir o inimigo. Não. Deus quer destruir a inimizade, para que eu perceba que do outro lado do muro, para que eu perceba que na outra trincheira não está meu inimigo, não está um diabo. Do outro lado está um ser humano igual a mim, meu irmão, minha irmã. E se eu não destruo esses muros, eu sou incapaz de dialogar. Somos todos incapazes de crescer. Bora lá? Então, o objetivo geral, interessante porque esse texto, né, acredito que a maioria de vocês tem conhecimento, né, não foi escrito pela conferência de bispos, foi escrito a muitas mãos, mas assinado pela pastora Romi Márcia Benck, que é a secretária-geral do CONIC. Eu achei muito bonito o jeito que ela escreve, porque ela não coloca uma coisa toda pontual, assim, ela coloca dentro do texto os dados que de outra forma seriam simplesmente colocados lateralmente, né? Então, lá no número 3 do documento, que aparece o objetivo geral. Dá para a gente ler todo mundo junto aí? Convidar as comunidades de fé e pessoas de boa vontade a pensarem, avaliarem e identificarem caminhos para superar as polarizações e violências, através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Eu pintei, não volta lá, filho, calma lá. Eu pintei aí com algumas cores, algumas coisas importantes para a gente entender. Então, primeiramente, o objetivo é superar as polarizações e violências. O mundo está muito polarizado. Quando fala de polo, a gente pensa polo norte e polo sul. Na pilha, ou numa bateria, tem o polo positivo e o polo negativo. Um briga com o outro, um é o contrário do outro. Então, o mundo está assim. Se você fala, eu não gosto disso. Então você é aquilo. Parece que não tem mais meio termo, né? Ou é tudo preto e branco, ou você é isso, ou você é aquilo. Qualquer coisa que a gente fala, a gente é rotulado. Qualquer coisa que a gente fala, você é excluído, você é posto de lado. Então nós somos chamados a superar essas polarizações. E também chamado a superar as violências que surgem como resultado da polarização. De que forma? Olha lá, nós precisamos pensar, avaliar, identificar caminhos. Não existe solução mágica. Olha, eu vou apertar esse botãozinho e pronto, vai consertar o mundo. Não, é um caminho longo, árduo, comprido, que eu preciso fazer para que eu possa superar as polarizações, as violências. Não eu, todos nós, comunidade, sociedade. Então, através do quê? Do diálogo amoroso, nós então precisamos aprender a dialogar, né? O que é o diálogo? Um fala, o outro escuta, depois quem escutou fala e quem falou escuta. Mas não é isso que a gente faz? Não. Parem para pensar como que a gente geralmente conversa. Um está contando uma história e a gente já está pensando no que a gente vai responder. Olha, eu não estou prestando atenção no que o outro está falando, eu já estou pensando algo para falar e jogar por cima. Aí parece que a gente vive a vida inteira nessa nossa tentativa de diálogo, parece que nós estamos competindo. Um fala, eu estou com dor de dente, outro fala, eu tive que arrancar o meu dente. Um fala, eu estou com dor de estômago, mas eu tenho úlcera. Mas meu filho passou na faculdade, o meu já se formou, né? A todo momento,
a gente não ouve, a gente quer falar. Ou a gente ouve a pessoa a partir daquilo que a gente acha que o outro disse, e não a partir daquilo que o outro realmente disse. Aí a gente interpreta mal, passa adiante coisas erradas, né? Então é preciso aprender a dialogar amorosamente, né? Um diálogo baseado no amor, para que nós sejamos capazes também de testemunhar a unidade na diversidade. Eu falei isso nas minhas homilias desse final de semana. A primeira leitura falava lá terminando a narrativa do dilúvio, que Deus colocou o seu arco no céu. O arco de Deus é o arco-íris, diferente do arco dos guerreiros, que só levavam violência. O arco do guerreiro, você coloca a flecha e vai atirando e matando todo mundo. O arco de Deus é um arco de paz, né? O arco-íris é um sinal de paz, e nele nós temos cores diferentes, né? Quem entende dessa coisa vão dizer que são 7 cores no arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. E as cores, elas não brigam entre si. Não tem ninguém que pode dizer o vermelho é mais importante que o amarelo, ou o azul é mais importante que o verde. As cores dialogam. As cores se complementam. Assim também nós precisamos entender a humanidade. Nós não estamos aqui no mundo para competir. Eu sou melhor do que você, eu sou mais santo que ele, eu sou mais importante que não sei quem. Não, nós estamos aqui para nos complementar. Eu tenho um dom que o outro não tem, e o outro tem um dom que eu não tenho. Então nós nos complementamos, nós dialogamos. É assim com as cores, é assim com os seres humanos. Na diversidade que somos, precisamos buscar a unidade. Então não significa unidade, uniformidade, todo mundo igualzinho, como se fosse uma fábrica de sabonete, todo mundo igual. Não, não, não. Cada um com as suas singularidades, cada povo, cada igreja, cada cultura, com o seu próprio jeito, com a sua, e aqui eu vou falar, parece que é um palavrão, com a sua idiosincrasia, a sua forma de ser, a sua forma de pensar. E quando a gente junta tudo e consegue dialogar, trocar experiências, nós todos nos enriquecemos. Bora lá? Então, os objetivos específicos: redescobrir a força e a beleza do diálogo. Isso não precisa, está vendo? As pessoas começam a falar, é porque a campanha não presta. Gente, olha só, isso é algo que a gente precisa trabalhar e já começa dentro de casa. Às vezes, dentro de casa falta o diálogo, que é belo, que é bom, que é gostoso. Chega em casa, cada um liga uma televisão, se não tem televisão para todo mundo, cada um liga o celular, ou então um liga o videogame, o outro liga isso, o outro liga aquilo, ninguém conversa. Ninguém mais quer saber dos sonhos, das tristezas, das angústias de cada um. Então começa em casa, no trabalho, na vida em comunidade. Aí de repente a gente começa a imaginar, por exemplo, uma catequese que é enfiar conteúdo na cabeça da criançada, ou dos jovens, ou dos adultos. Aí vai lá, não, porque abre ali o livrinho, página 10, lê do página 10 a página 15, que não sei o que e tal, e a gente não sabe o que a pessoa está sentindo, está passando, da onde aquela criança, aquele jovem vem, quais são os seus sonhos, os seus medos, os seus anseios. Se nós não dialogamos, nós já começamos errado a nossa vida de fé, a nossa missão de cristãos. Denunciar as violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus. Quantas vezes em nome de Jesus as pessoas odeiam, perseguem umas às outras, fazem o mal umas às outras, e em momento nenhum Jesus falou:
armai-vos uns aos outros, ou matai-vos uns aos outros, persegui-vos uns aos outros. Jesus não falou nada disso. E aí tem gente que se acha mais santo, porque eu vou escarafunchar a vida de todo mundo, para ver quem que está fazendo coisa errada, eu vou lá na orelha do padre. Ai, padre Alexandre, tira fulano da igreja, porque olha só o que ele fez. Ou então vou lá na orelha do bispo. Ai, bispo, olha só esse, tira da igreja. Gente, não é isso que Jesus quer, né? A igreja perseguindo a própria igreja, pessoas se odiando em nome de Cristo. Isso é trair o evangelho. Isso é ser contra a base da nossa fé. Comprometer-se com a casa comum. Nós, seres humanos, somos também animais, fazemos parte da natureza. Sem a natureza nós não vivemos, nós não existimos, somos responsáveis por esse planeta, então nós precisamos nos comprometer. Uma fé que vive de nuvens e não nos coloca com o pé no chão, para entender a responsabilidade que temos com o planeta, também não é uma fé verdadeira, né? Então nós nos comprometemos com a casa comum e denunciar a instrumentalização da fé em Jesus Cristo. Pegar a fé em Jesus e transformar como um instrumento, uma ferramenta, para que todo mundo faça aquilo que eu quero, né? Aí a fé vira ideologia, de esquerda, de direita, política, econômica. E tem gente que é campeão nisso. Pinça uma frasezinha lá na escritura e fala, ó, tá vendo aqui? Fulano é pobre porque não paga o dízimo. Fulano é pobre porque não trabalha. Porque Jesus falou que não sei o quê, porque na Bíblia está escrito isso. Instrumentaliza a fé. E deixa de cuidar da casa, deixa de cuidar do ambiente, das relações, das múltiplas relações nas quais estamos envolvidos. Contribuir para superar as desigualdades também é importante, porque como é que eu vou dialogar? Imaginando, nós somos todos irmãos, estamos todos no mesmo nível, só que daí eu estou aqui e o outro está lá embaixo. Eu tenho comida saindo pelas tampas e o outro não tem nada para comer. Eu estou jogando dinheiro fora e o outro está catando comida no lixo. Sinal de que nós ainda não nos entendemos como irmãos. Promover a conversão para a cultura do amor. Sair da cultura da morte, a cultura do ódio e cultivarmos o amor. Interessante, eu gosto muito dessa palavra cultura, porque cultura tem aquela questão de livros, de conhecimento, mas também cultura tem a ver com cultivo. Não é de hoje para amanhã que nós vamos colher o resultado do amor que nós plantamos hoje. Leva tempo. Quem trabalha no campo sabe disso. Eu preciso preparar a terra, joga a semente, e eu ago, e eu tenho que afastar as ervas daninhas, as pragas, cuidar e colocar adubo. Aí depois, às vezes de meses ou anos, é que eu começo a colher os frutos. Então, o amor é uma cultura. Eu preciso trabalhar, eu não posso me cansar do amor. Fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa, que é cada vez mais comum. Está cada vez mais comum, até mesmo nas nossas famílias. Às vezes o pai e a mãe foi criado, nasceu e cresceu na igreja católica, mas aí tem um filho que virou evangélico, ou uma filha que virou ateia, ou alguém que participa agora no candomblé, ou é espírita. E aí? Dentro de casa a gente vai falar, você vai para o inferno porque você deixou a igreja. Não. Se a gente não faz isso em casa, por que a gente vai fazer isso na sociedade em geral? Falar que o outro, porque a fé dele não é igual à minha, eu vou falar que o outro adora demônios,
que ele está condenado ao inferno? Não posso. Estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiências humanas irrenunciáveis. É que nem comer. Não posso ficar sem comer. Também eu não posso ficar sem dialogar. Não posso ficar sem conviver. E compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. Às vezes a gente só compartilha o que é ruim, né? Liga lá a televisão, acessa a internet, é só notícia ruim, é só desgraça. Um tempo atrás tinha gente que até ficava compartilhando na internet, aconteceu um acidente, fulano morreu atropelado e mandava foto do corpo. Em Deus Pai, né? Só mostra aquilo que é ruim, só passa para adiante aquilo que choca negativamente. Então nós cristãos, anunciadores da boa notícia, precisamos anunciar e propagar aquilo que é bom. Não só falar daquilo que deu errado, mas também fazer com que o povo veja que tem coisa boa acontecendo. Senão a gente desiste, a gente desanima. Tá aí tudo certo? Bola para frente. Então, a ausência de diálogo que acontece na nossa família, que acontece no trabalho, nas comunidades, na sociedade em geral, é um sinal de que algo não anda bem no nosso testemunho cristão. Se está faltando diálogo, está faltando alguma coisa. É sinal de que, né, a luzinha vermelha acendendo, perigo, perigo, perigo. Porque a conversão é um processo permanente e diário. A gente pensa, não, eu sou católico, eu fiz a primeira comunhão, ano passado eu me crismei, sou catequista agora, ou eu sou ministro, ou eu sou padre, pronto, já me formei na escolinha de Jesus. Não. Se eu não me converto todo dia, é o chamado que Jesus fez no final do evangelho de ontem, convertei-vos, crede no evangelho, né? Se eu não faço isso todo dia, eu vou me secando, me endurecendo. Aí o Papa Francisco fala de uma doença, esclerocardia, o coração duro, o coração de pedra. Então é preciso que haja essa conversão diária. Somos levados a pensar, repensar sobre a nossa forma de estar no mundo. Já que eu sou cristão, digo que acredito em Jesus. E aí? O que isso muda na minha vida? Na forma que eu devo viver em casa, no meu trabalho, com os meus chefes, com os meus subordinados, com os meus amigos, na minha comunidade e com as pessoas que eu não gosto. Se a minha fé não atinge todas as dimensões da minha vida, tem algo de errado na minha fé, né? Porque nós precisamos ser coerentes com o que Jesus ensinou. Coloquei essa foto aí porque quando eu li essa frase, eu lembrei de uma música antiga, né, mais velha que eu, né, uma música sertaneja, né, O Último Julgamento, que fala justamente isso. Senta aqui nesse banco pertinho de mim, vamos conversar. E aí começa a falar, olha, te dei sabedoria para você criar um avião, para você levar paz e esperança, você usou o avião para jogar bomba nas crianças. Falei para você fazer as coisas desse jeito e você fez as coisas de outro. Será que a nossa fé em Jesus está nos fazendo ser pessoas melhores, amorosas, abertas para o diálogo, comprometidas, né? Então, fazendo um pequeno parênteses aqui, às vezes, talvez o Padre Alexandre compartilhe do mesmo sentimento que eu. Às vezes a gente celebra não agora em tempo de pandemia, porque tem menos gente na igreja, mas às vezes a gente celebra uma missa, aquela igreja cheia de gente, aí na hora que a gente precisa de alguém para assumir um compromisso, um trabalho na comunidade, são sempre os mesmos, são 2 ou 3, e aquela montoeira de gente que veio, que ouviu a palavra de Deus, que comungou. Será que a fé não transforma a vida dessas pessoas? Não faz com que elas se comprometam
com a comunidade, com a sociedade, né? Próxima. Então, Jesus nunca orientou ninguém a criar inimizades, é aquilo que eu falava. Jesus nunca falou armai-vos ou amassai-vos uns aos outros, né? A lei pode ser manipulada em favor de um poder desigual para provocar sofrimento e morte. Quantas vezes acontece isso, né? Todos são iguais perante a lei, mas nem todos. Alguns têm mais privilégios do que outros. As pessoas distorcem a lei. Por isso, nós não vivemos simplesmente pela lei, nós vivemos pelo amor. O amor que nos convoca a assumirmos atitudes de compaixão, de empatia, de convivência. É pelo amor que nós fazemos isso, né? Porque senão a gente ia falar, a lei não me obriga. Não obriga, mas o amor nos impele. Então a nossa fé em Jesus nos leva a sermos mais amorosos ou a sermos mais intolerantes. A gente lembra a campanha da fraternidade do ano passado, a parábola do bom samaritano. Um sacerdote e um estudante da lei viram o homem todo machucado, fizeram que nem viram. E aí foi um samaritano, alguém considerado como uma pessoa de segunda categoria, que foi lá, se aproximou, cuidou do doente, do ferido, né? E aí, como a nossa fé tem nos transformado? Próximo. Então, quaresma é tempo de jejum e contrição, né? Aí uma das acusações que o povo faz, esse negócio de campanha da fraternidade estraga a quaresma. Estraga não, viu, irmão? Não estraga por quê? O próprio Concílio Vaticano II diz que o tempo da quaresma deve ser marcado por penitência, não só pessoal e individual, mas também por penitências sociais e comunitárias. E a campanha da fraternidade entra nisso, nos ajuda a fazer uma penitência social e comunitária. Todo mundo enxergando, ou pelo menos podendo enxergar, focando no mesmo problema, no mesmo assunto, para que a gente possa trazer isso à consciência e tentar dar alguma solução, iluminar a situação. Então, quando a gente fala, não, jejum, eu vou fazer jejum de quaresma, não vou comer chocolate, eu não vou beber cerveja, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Aí chega domingo de Páscoa, come um ovo de 1 quilo sozinho, toma sozinho um engradado de cerveja, valeu de quê? Né? E aí ainda passou a quaresma inteira, ai meu Deus, que triste que eu estou sem chocolate, puta merda, eu não estou sem cerveja, né? Não serve de nada, né? Se a gente decide fazer um jejum e fica 40 dias reclamando que está fazendo jejum, e depois enche o picuá de tanto comer, de tanto beber, né? E aí Isaías nos mostra, né, Deus falando pela boca do profeta Isaías, o jejum que eu prefiro é outro. Liberte quem está preso, desamarre aqueles que estão oprimidos, dê de comer a quem tem fome, acolha o estrangeiro, acolha o pobre, e aí sim brilhará a tua luz como a aurora, tua saúde há de recuperar-se mais depressa, à frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Esse é o jejum bom. Lógico, não estou dizendo que não é para fazer o outro tipo de jejum, pode fazer, mas uma coisa complementa a outra. Não adianta nada eu fazer jejum de não comer chocolate, de não beber cerveja, de não comer alguma coisa que eu gosto, e ficar 40 dias falando mal da vida do outro, semeando ódio, né? Tem uma mulher, uma sensitiva dessas que vê coisa e tal, eu não acredito muito nas coisas que ela fala, mas eu acho engraçado o jeito que ela fala, né? Ela é bem dura. Ela fala, não adianta você ficar tomando banho de ervas se o seu interior está podre. Não adianta a gente ficar fazendo tanta firula, ai meu Deus, a minha quaresminha aqui, quaresminha lá, se nós não nos convertemos interiormente. Próximo.
Então, nós somos convidados a olhar, por exemplo, a experiência de Emaús, né? O que acontece em Emaús? Um diálogo, duas pessoas que estão voltando para a sua cidade depois da morte do mestre, aí de repente chega Jesus, o que vocês estão falando? Jesus puxa o diálogo, e eles começam a falar, e Jesus começa a dar respostas, a interagir com a angústia deles. Poxa, mas olha, lá no Antigo Testamento estava dizendo isso, porque os profetas disseram aquilo, estava tudo certo, ele mesmo não falou que ia morrer, que ia ressuscitar, que ia passar por tudo isso. No final do dia, né, eles se dão conta, olha, enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Quando o diálogo é proveitoso, o nosso coração arde. E nós também, quando o nosso coração se arde em chamas pela palavra, nós saímos em missão. Os pés partem ao encontro dos outros. Eles foram, andaram de novo aqueles 11 quilômetros para chegar em Jerusalém e falar, realmente, Jesus ressuscitou. Então, diálogo, encontro, corações que ardem, pés que vão ao encontro dos outros, está tudo relacionado. Próximo. Então, a primeira parte, ver, né? Uma das coisas que marcou bastante a experiência da humanidade toda, né, o planeta todo, do ano passado para cá, foi a questão do Covid, a pandemia, que nos encheu de incerteza, né? Quando falaram para mim, eu tinha acabado de sair de uma reunião, tinha ido comer pizza na casa de ex-paroquianos, e aí falaram, aí padre, olha só, o prefeito falou que vai fechar a cidade. Né? Eu pensei, bom, esse negócio vai demorar uma semana, no máximo 2. Pois bem, né? Olha só como nós estamos, né? Quase um ano depois. Então, incerteza, quando vai terminar? Quando vai chegar a vacina? Faz um mês que está vacinando aqui no Brasil, que a vacina está sendo distribuída, e foi vacinado 2% da população. Se continuar nesse rumo, vai demorar 3 anos e meio para todo mundo ser vacinado. Se continuar nesse passo. Né? Então, incerteza, insegurança. Será que eu estou com isso? Será que fulano está? Será que eu posso chegar perto? Será que eu não posso chegar? Descaso político, não preciso nem explicar essa parte aí, né? Desestruturação repentina do modo de vida. Está todo mundo perdido, né? As aulas que eram presenciais agora é online, e é um pé no saco a aula online, eu sei porque eu estava tendo aula semestre no ano passado, e liga a câmera, e desliga a câmera, a internet funciona, a internet não funciona, e quem não tem internet em casa, como é que fica? Quem não tem computador, quem a internet, aquele negócio lá de 3G, que tem, a carga é pouca por mês, né? E quantas crianças que iam na escola porque em casa não tinha comida, o objetivo maior da criançada era comer a merenda, e agora? E tanta gente foi perdendo emprego, tendo que se virar para fazer isso, para fazer aquilo, está todo mundo ainda na bagunça, então nos desestruturou geral. A igreja também. Como é que nós vamos fazer os sacramentos? Vai ter Semana Santa ou não vai ter ano passado? Né? Vamos fazer isso ou não vamos fazer? Como é que vai abençoar? Vai ter bênção das gargantas esse ano? Vai colocar cinza de que jeito? Né? Então, está tudo bagunçado. Fez a gente encarar a finitude humana. Às vezes a gente não pensa tanto na morte, pensa que morte é uma coisa que acontece só com quem é mais velhinho. Aí de repente a gente começou a ver que gente mais nova, mais ou menos, gente com porte atlético, com porte de esportista, todo mundo estava exposto à questão da morte. Então a gente começou a pensar na finitude humana, na fragilidade, à vulnerabilidade e ao potencial autodestrutivo que nós temos. Como que o homem pode acabar com o próprio homem? Como nós podemos ser irresponsáveis? No meio de uma pandemia, o povo fazendo festa, aglomeração. Aí de repente uma pessoa doente passa o vírus para todo mundo que está lá.
a gente começou a pensar dentro da questão da igreja, né? Foi uma situação que aconteceu lá onde que eu estou, lá na São João 23, na divisão com a Sagrada Família, tem lá Gleba B, Monte Cristo, Osiel, né? E logo depois de um mês mais ou menos de pandemia, chegou a notícia, né, de que aquela região era a região que estava mais sofrendo por conta de fome e desemprego em Campinas. E agora, né, nós, como cristãos, vamos fazer o quê? A igreja estava fechada, né? Aí teve que se virar, ó, vamos tentar aqui a gente, fazer funcionar melhor as nossas doações de cesta básica, para a gente pelo menos fazer com que ninguém morra de fome aqui na nossa paróquia, né? Mas enquanto isso, outros falam, não, porque tem que abrir a igreja, porque tem que ter missa, porque eu quero missa. Eu não sei como é que foi aqui, Padre Alexandre, eu só sei que dá o que teve de gente enchendo o picuá, porque eu não vou ficar sem Eucaristia, porque... No meio de uma pandemia, né? Ninguém sabendo direito a seriedade da questão e o povo lá, enchendo o picuá. Então, a questão, o que é mais importante? Templos abertos, celebrações numerosas, cheias de gente, ou o serviço aos irmãos e irmãs? Nesse momento, é tempo de ficar recebendo a Eucaristia ou de ser a Eucaristia na vida das pessoas? Como é que é? Discursos negacionistas, gente falando que é só uma gripinha, que não é nada, que é fake news, que foi o chinês que inventou isso para acabar com o mundo e que não sei o quê. Desigualdades escancaradas aqui no Brasil, né? Porque de novo, vamos fazer aula online, beleza, de novo, quem tem computador em casa, beleza, e quem não tem? Até mesmo lá na paróquia, né? Falei, ó, vamos tentar fazer um CPP, né? Pelo WhatsApp, escrevendo, né? Aí chegou, não, mas vamos fazer por vídeo, porque aí fica mais bonito, porque a gente vê... mas e quem não tem conexão boa, como é que fica? E aí nisso a gente viu 2 casos tristes que aconteceram ano passado, né? De um menino de 14 anos que estava brincando em casa, a polícia entrou, invadiu, atirou, matou o moleque e ficou elas por elas. Outro lá no Recife, se eu não me engano, a empregada que levou o menino para a casa da patroa, num apartamento, né? E a patroa falou, vai passear com o meu cachorro. E enquanto a empregada passeava com o cachorro, a patroa descuidou do menininho de 5 anos, o menino caiu lá de cima do prédio e morreu. E fica por isso mesmo. Não comove mais a sociedade, a gente fica indiferente diante do sofrimento das pessoas. Olha como que o mundo é desigual. E a gente pensava, né, também, aquele mito de que os Estados Unidos, tudo quanto que é filme americano é assim, chega o ET, os Estados Unidos que botam os ET para correr. Chega um super vilão, aparece um super-herói dos Estados Unidos. Aparece um asteroide que vai vir para bater na Terra, os Estados Unidos que vai lá e manda o asteroide para fora. De repente, os Estados Unidos não estava conseguindo tomar conta nem deles mesmos, né? E aí, olha só as nossas falsas seguranças, né? E aí, aumentando a violência, a indiferença, a falta de empatia. Só feminicídio. Ano passado, a cada 2 dias, uma mulher era assassinada, né? Vítima de feminicídio. Né? Porque antes da pandemia, mulher estava num canto, o marido no outro canto, e aí o marido chegava em casa e batia na mulher. Agora, com a pandemia, a mulher está em casa, o marido está em casa e a surra é constante. E aí, como é que fica? E a gente parece que não sente empatia por esse tipo de coisa, né? E mesmo com tudo isso, parte da sociedade seguiu manifestando racismo, ódio aos pobres, egoísmo.
Eu confesso que quando começou a pandemia, começou aquelas notícias, né? Não, é porque o rio não sei aonde está mais limpo, agora que o povo parou de sair na rua. Não, porque o ar de tal cidade está mais puro. Eu pensei, nossa, a gente vai sair da pandemia melhor. Me enganei bonito. Porque quem era bom continuou sendo bom, quem é ruim parece que piorou. Próximo. Então é preciso refletir também sobre as experiências vividas. A gente consome muita informação e não tem muito tempo de refletir, parar, pensar, ponderar o que está acontecendo, né? Então nós somos chamados à reflexão, né? Então aumentou o desemprego, aumentou a pobreza, e aí? O que isso causa na nossa vida de fé, né? No nosso cotidiano? Aumentaram os conflitos entre os grupos, né? Antes o conflito era um pouco mais velado, hoje está escancarado, as pessoas brigando por qualquer coisa. Fake news, discurso de ódio, né? Então, gente colocando aquele tipo de coisa na internet, pilantrona, falta surra, bandido bom é bandido morto, cara de pau, provou do próprio veneno, tem que morrer mesmo. Discurso de ódio. Ou então, pessoas que, ao invés de não concordar com a ideia, ataca a pessoa. Porque eu tenho a liberdade, no diálogo, vamos supor, né, a Sandra fala para mim uma coisa, eu falo, olha Sandra, não concordo com o que você disse, porque o que você disse aqui, olha, não faz sentido, parari, parará, parará. Isso é diálogo. O que as pessoas falam? Você é trouxa, você não presta, porque você isso, ataca a pessoa, não ataca o argumento. Isso é discurso de ódio. E é isso que está acontecendo, as pessoas que estão atacando a CNBB, atacando a campanha da fraternidade. É, porque esses bispos são comunistas, esses bispos são de esquerda. Eu, se fosse professor de uma pessoa que falasse um negócio desse, eu falaria, então faz para mim um trabalho de 10 páginas, me explicando o que é ser de esquerda, me explicando o que é o comunismo. Porque o povo não sabe, acha que é palavrão. Acha que é palavrão e vai xingando os outros, sem conhecimento de causa, né? Fake news, a gente vai recebendo as notícias e vai passando adiante. Internet tem muito disso, vai no WhatsApp, pega alguma coisa. Ai, porque se você fizer gargarejo com vinagre, mata o Covid. Aí os tontos vai lá e faz gargarejo com vinagre. Ah, mas se você tomar desinfetante, mata. O povo vai lá e toma desinfetante e morre mesmo, né? Não mata o vírus, mata a pessoa, né? Tem gente acreditando em tudo, né? Eu acho engraçado, né? Porque quando eu era criança, as mães da gente falavam, olha, não acredita em qualquer coisa. E são essas mesmas mães, essas mesmas pessoas que hoje estão acreditando em qualquer coisa, né? Porque viu no WhatsApp, porque viu um vídeo no YouTube, porque fulano falou. E a sociedade, de novo, polarizada. Se você critica, vamos supor, olha, essa medida do presidente não foi boa. Ah, então você defende o Lula, seu bandido. Ah, pera lá, calma. Olha só como está tudo preto e branco. E esquece que existem trocentas nuances de cor entre uma coisa e outra, né? Entre você dizer essa atitude não foi boa e dizer eu apoio esse outro, há uma diferença gigante, mas as pessoas polarizam, né? Próximo. Então, a insatisfação vai se transformando em ódio, né? Eu estou insatisfeito e a gente vai, né? Parece que não, eu até vi um quadrinho na internet por esses dias, parece que o ódio nos une às vezes, né? Está lá na fila do banco, aquela montoeira de gente, ninguém falando com ninguém. Aí um vira para o outro e fala, que demora, né? Aí outro fala, pois é, essa porcaria desse banco. Aí quando vê, tá praticamente um motim, todo mundo xingando o banco, xingando o tempo. É porque o ventilador que não está funcionando, é porque aquele segurança aquela semana... Aí vira aquele, né? A insatisfação rapidamente se transforma em ódio. E aí
Sempre tem algum esperto que direciona a um inimigo inventado, né? Na época do nazismo na Alemanha, Hitler inventou um inimigo. Olha, todos os problemas sociais que nós estamos tendo aqui é por conta dos judeus, dos negros, dos homossexuais, dos ciganos. A culpa é deles. E o povo, sim, mestre, né? E começou essa perseguição, acreditando que os culpados de tudo eram os judeus, os homossexuais, os negros, os ciganos, e deu no que deu, né? Hoje em dia, a perseguição é aos pobres, né? Não pode ter direito trabalhista porque senão quebra a economia. Não pode pagar aposentadoria porque quebra a economia. Não pode dar o auxílio emergencial porque quebra a economia, né? Dá a impressão de que é o pobre que está quebrando o Brasil, quando não é. E a gente esquece que todos nós somos pobres. Ah, padre, mas eu tenho uma casa própria. É pobre. Ah, mas eu tenho um carro. É pobre. Se você comprar uma Ferrari à vista, aí eu vou dizer que você não é pobre. Mas se você comprar um iPhone novíssimo, a 12 vezes na prestação, ah, meu filho, sinto muito. Atestado de pobreza na mão, tá? Né? E porque é isso que a gente acha que a gente não é pobre, né? A gente acha que a gente é classe média, a gente acha que a gente é rico, né? Rico é Luciano Huck é Silvio Santos, esse povo que tem milhões, alguns até bilhões nas contas bancárias, e a gente, porque tem lá 10 mil, 20 mil, 30 mil no banco, acha que é grande coisa. Né? Então aí vai se legitimando a exclusão e a desigualdade social. Porque qual que é o discurso? Pobre é pobre porque é vagabundo. Pobre é pobre porque não trabalha, porque não se esforça. Quando eu fui diácono lá na paróquia São Geraldo, onde o padre Alexandre também foi pároco, chegou um rapazinho para mim falando, porque meritocracia, porque esse povo aí, que não sei o que lá e tal, tem que fazer por merecer, tem muita gente que é pobre, esses pobres é porque é tudo vagabundo e tal. Eu falei, engraçado, né? Você falando isso morando aqui no DIC. Por que você não está na Nova Campinas, então? Quem que é vagabundo na sua casa? Seu pai ou sua mãe? Ou você? Né? E a gente vai criando uma mentalidade e um discurso que dá voz a isso. Nós vamos legitimando a desigualdade social. O rico é rico porque trabalhou bastante, o pobre é pobre porque é vagabundo. E aí vão sendo apresentadas falsas soluções. Gente, problemas fáceis têm respostas fáceis. Problemas difíceis têm respostas difíceis. Não adianta a gente pensar que vai ter uma resposta fácil para resolver a desigualdade social. Aí vão falando, não, vamos armar a população que melhora a segurança. Ou ainda, vamos privatizar a saúde, privatizar a educação, que aí todo mundo vai ter acesso. O povo não tem dinheiro para pagar, malemar um café na padaria, vai conseguir pagar um negócio, né, um sistema de saúde particular? Né? Padre Alexandre também estudou lá em São Vicente, como eu, sabe como que é o sistema de saúde nos Estados Unidos, né? Esses dias eu vi uma notícia de que as pessoas que trabalham na Disney, né, naquele parque lá da Disney, quando alguém está passando mal, o funcionário da Disney tem que perguntar 3 vezes se a pessoa quer que chame uma ambulância antes de chamar a ambulância. Porque o simples fato de chamar a ambulância gera um custo para aquela pessoa de $2.500. $2.500 dá quanto aí em real? Vai. Dá praticamente uns R$10.000 para chamar a ambulância. Quem aqui já precisou chamar a ambulância? Algumas pessoas já. Pagaram quanto? Veio o boleto na casa de vocês porque vocês chamaram a ambulância? Não. Né? Mas aí a gente fica nessa, não, porque o SUS está uma porcaria. Podia ser melhor? Podia, mas graças a Deus que a gente tem.
Se a gente perder isso, não tem mais nada. Né? E aí a gente fica que nem o povo que saiu, né? O povo lá do Êxodo, né? Está lá no meio do deserto, sofrendo uma crise, e ao invés de pensar como é que a gente vai andar daqui para frente, o povo começa, ai não, vamos voltar para trás, lá no Egito estava melhor. E as pessoas hoje em dia falando, ai, mas na época de ditadura era melhor. Era, sim. Né? Então, não é voltar atrás, precisamos caminhar para frente. Próximo, por favor. Então aparecem algumas cruzes, algumas dificuldades da nossa época. Obrigado, Fia. Então, por exemplo, fala-se da necropolítica, uma política de morte. Então, tira-se a humanidade das pessoas. As pessoas deixam de se sentir humanas. Escolhe-se quem vive e quem morre. Quem tem dinheiro, passa na frente, consegue as coisas. Quem não tem, morra. Gera-se políticas de inimizade, a violência se torna legitimada, né? Principalmente a violência do Estado, né? A truculência da polícia, por exemplo, tudo parte da necropolítica. Né? Racismo, violência contra a mulher, LGBTfobia, o trabalho precarizado. Aí eu tirei uma foto aqui, foi uma notícia que saiu recentemente, uma senhora de 101 anos de idade distribuindo currículo. Aí tem muita gente romantizando, olha só que exemplo de vida, 101 anos e querendo trabalhar. Gente, isso aí é um sinal de uma desgraça. É sinal de que a nossa sociedade está doente. Falar que uma criança precisa catar latinha quando sai da escola para poder ajudar o pai e a mãe a colocar comida dentro de casa, não é exemplo de superação, é exemplo de uma sociedade desgraçada, doente. Porque uma senhora de 101 anos já trabalhou a vida inteira e devia ser sustentada pelo Estado, com a pensão que ela recebe ou a aposentadoria. E às vezes a gente vai romantizando, achando que é bonito. Não é. Né? O menosprezo aos direitos humanos. Na televisão tem lá os programas que falam, porque direito humano só defende bandido. Direitos humanos tem que ser para humanos direitos. E tem lá, né, os programas sensacionalistas, né? Cidade Alérgica, e por aí vai, né? E fica lá, olha só, o filho que matou o pai, esfaqueou a mãe, põe aí na tela, bota aí, mostra a cara desse filho da mãe, olha só, ele merece morrer, e ele merece ser assassinado. E a gente vai falando, amém, amém. Olha o desrespeito aos direitos humanos, o desrespeito à humanidade, à santidade da vida. Tem gente que parece que só defende a vida quando está dentro da barriga da mãe. É contra o aborto. Ótimo, eu também sou contra o aborto. Mas só que parece que depois que nasce, dane-se, né? Crianças morrendo de fome, meninos sendo fuzilados pela polícia, e ninguém faz nada, ninguém fala nada. Né? Uma mentalidade de descarte. Né? A gente joga fora tudo. Né? Joga fora os recursos naturais, e aí o mundo sofrendo com tanta poluição, o aquecimento global e por aí vai, as pessoas são descartadas. Tem um filósofo, um antropólogo que morreu recentemente, Zygmunt Bauman, que ele fala que nós vivemos o tempo do líquido, né? Tudo é líquido, as relações são líquidas, o amor é líquido, porque hoje eu gosto de alguém, de repente eu não gosto mais e eu bloqueio a pessoa. O celular, a internet tem esse recurso, eu aperto o botãozinho lá, é como se a pessoa não existisse. Eu nem vejo mais a pessoa. Né? Nós vamos descartando tudo. Né? A concentração de riquezas, se está sobrando demais para uns, está faltando demais para milhões. Né? E a violência religiosa. Em nome da religião, se mata. Em nome da religião, se rouba, em nome da religião,
Ah, porque o outro lá é de uma religião afro, então ele adora demônios. Aí para pensar, gente. A Disney faz o desenho do Hércules. Hércules é um deus grego, né? E aparece lá os Zeus, Hera, Hermes, os outros deuses gregos, e as crianças assistem, ninguém fala nada. Aí de repente lança o filme do Thor, um deus nórdico, loiro, de olhos azuis, bonitão, fortão, né? E aí tem Odin e tem Loki, que também são outros deuses nórdicos. Ai, que lindo, maravilhoso, vamos assistir, né? Aí quando se fala de Iemanjá, Oxóssi, Oxum, são demônios. Por quê? Por que os deuses da Europa são deuses, são heróis, e os deuses da África são demônios? Junto com a violência religiosa aparece também o racismo religioso. Próximo. Então a mensagem de Jesus não ergue muros. Jesus em momento nenhum excluiu ninguém, né? Jesus e a mensagem dele derruba os muros, né? Não é uma mensagem de ódio, é uma mensagem de amorosidade. Então nós precisamos de profecias e de profetas que nos abram os olhos para as desigualdades, principalmente para as desigualdades que são promovidas em nome da fé. Quanta gente, né, acontece uma desgraça, e foi Deus que quis assim. Desde quando Deus quer desgraça? Desde quando Deus quer a morte de alguém? O próprio Salmo diz, é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Deus não quer a morte do pecador, mas a sua vida. Deus quer que ele se converta. Próximo. Daí tudo bem, gente? Estou falando difícil? Não. Então, agora vamos para a segunda parte, que é o julgar. Julgar sempre a partir dos critérios da própria Escritura. Então, quando nós falamos de paz, existem dois tipos de paz. Existe a paz romana, né? A paz que é armistício, né? E a paz de Jesus Cristo. Como é que é a paz romana? Como é que funcionava? Em todas as cidades do Império Romano, tinha lá os soldados. Ficava um batalhão de soldados espalhado pela cidade. Se alguém fizesse alguma coisa de errado, os soldados vinham e matavam os par. Não só aquele que fez errado, matava mais uns tanto, né? Então era a paz movida pelo medo, né? Inclusive no Evangelho de João, quando eles vão decidir que precisam matar Jesus, é justamente por isso. Olha, Jesus está fazendo muita bagunça. Ele está falando, está agitando as multidões, daqui a pouco os romanos vão vir e vão matar todo mundo. Então vamos calar a boca desse Jesus antes que sobre para todos nós. Esse é o perigo da paz romana, a paz que nasce do medo, né? A Guerra Fria, né? Olha, eu tenho uma bomba aqui. Ah, é? Eu tenho 2 bombas. Ah, é? Eu tenho 2 bombas e um míssil nuclear. Eu tenho 2 bombas e 2 mísseis nucleares. E o mundo assim, Jesus amado, pelo amor de Deus, que ninguém aperte botão nenhum, né? Isso é a paz romana. A paz de Jesus Cristo não vem pelo medo. A paz de Jesus Cristo, a paz do Evangelho, nos leva à compreensão mútua, nos leva à conversão. Aí de novo, derrubar o muro da inimizade, derrubar o muro da separação, para construir um mundo de comunhão e de amor. Não é mais vocês para lá e eu para cá. Vamos tirar o muro, vamos colocar uma ponte. Venham vocês para cá e eu vou aí junto com vocês também. Vamos enxergar o mundo com todas as cores. Então as primeiras comunidades cristãs eram diferentes, né? Não vamos pensar que se organizou lá do jeito que é hoje, né? Que tem uma diocese, na diocese tem várias paróquias, as paróquias várias comunidades, e aí uma vez por mês tinha CPP, e São Pedro ia lá para o CPP, e São Paulo ia lá e anotava tudo na ata. Não era assim, né?
Cada comunidade tinha a sua própria vida, o seu próprio ritmo. Em alguma coisa ia dando certo, outras ia dando errado. E quando a gente lê as cartas de São Paulo, a gente vai percebendo o que estava dando certo e o que estava dando errado. Por exemplo, em Corinto, o povo se reunia para a Eucaristia, cada um trazia sua comida para participar da mesa, só que quem era rico chegava primeiro, tinha as comidas melhores e comia tudo. Aí os pobres tinham que trabalhar mais, chegavam mais tarde, a comida era menos boa e eles comiam só o que sobrava. E aí ele fala, gente, pelo amor de Deus, vocês estão comungando a condenação de vocês, porque vocês não estão fazendo comunhão. Então foi um dos problemas. Então cada comunidade tinha os seus acertos e os seus erros. Então, mesmo sendo diferentes entre si, nessas comunidades havia a partilha da crença de que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus. Isso era o mesmo em todas, né? E era isso que unia todas aquelas comunidades para que elas dissessem, nós somos a igreja, nós fazemos parte do caminho, nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Então, lógico, foram surgindo conflitos internos, conflitos externos, que precisaram ser resolvidos, né? A gente não pode dizer que existe uma igreja católica, apostólica, romana, né? Existe sim a unidade, mas existe a diversidade no meio delas, né? A primeira coisa que eu percebi quando entrei para o seminário, né? Antes de eu ser seminarista, eu participava lá da paróquia São Sebastião em Valinhos, então chegava lá o folhetinho o domingo, cantava-se as músicas que estavam naquele folhetinho, e na minha mentalidade de adolescente, eu imaginava que no Brasil inteiro, todas as igrejas tinham aquele folhetinho e cantavam as mesmas músicas. Aí eu cheguei no seminário, rapaz, vamos cantar aqui essa música de canto de entrada, uma música que eu nunca ouvi na vida. Falei, nossa, mas de onde que saiu isso? Né? Aí eu fui aprendendo que a igreja é maior do que a minha paróquia, que a minha comunidade, que existe uma diversidade bonita, né? Então, lógico, vai havendo os conflitos que precisam ser resolvidos, levando em conta a unidade na diversidade. São Paulo ainda vai dizer, olha, para de ficar arranjando, né, chifre na cabeça de cavalo. Esse negócio de eu sou judeu, eu sou grego, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou rico, eu sou pobre. Não, agora somos um só em Jesus Cristo. Somos todos corpo de Cristo, né? Então a fé em Jesus não é motivo para divisão, para conflito. Muito pelo contrário, é um convite, é uma inspiração para a convivência e para o diálogo. Próximo. Então, Cristo é a nossa paz, é a primeira frase do lema da campanha. Dizer que Cristo é a nossa paz, essa paz, né? A gente imagina a paz só a pombinha lá, com o raminho no bico, né? A paz em hebraico é shalom, né? Essa paz que na missa a gente fala tantas vezes, né? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, né? A paz do Senhor esteja convosco. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. O que é essa paz? Essa paz, de um lado, é a superação das violências e das discriminações, e de outro lado, essa paz é a culminância de todas as bênçãos, é a plenitude da vida em todos os aspectos. É aquilo que a gente faz, por exemplo, quando é aniversário de alguém, a gente fala, olha, parabéns, viu? Muita saúde, paz, amor, felicidade, tudo de bom para você. Esse tudo de bom para você é o shalom, é a paz, né? Que a sua vida seja completa, que não te falte nada, nem a saúde do corpo, nem da alma, nem motivos para viver, nem alegria, nem nada, né? Então, quando nós dizemos que Cristo é nossa paz, nós dizemos então que Ele nos ajuda a superar a violência e Ele nos faz viver em plenitude.
Então, fraternidade, diálogo, são expressões de paz. Quando não tem paz, não tem fraternidade. Quando não tem paz, não tem diálogo, né? E as pessoas cristãs, no caso nós, devemos acolher e amar quem pertence às outras tradições religiosas, né? Não quer dizer, né, que eu vou me converter a outra religião, né? Nem que eu vou forçar o outro a se converter para a minha, né? Esse é o medo de quem não é firme naquilo que é, né? A pessoa incapaz de diálogo, aqui eu faço um parênteses, é uma pessoa insegura, né? A pessoa que fala, eu não vou conversar com um crente porque senão ele vai querer me converter, é uma pessoa que não está segura com a própria fé, porque quem é seguro da própria fé pode conversar com qualquer outra fé, vai aprender os valores dos outros, vai ser até um cristão melhor. Abrindo um parênteses dentro de outro parênteses, essa é a questão também da homofobia. A pessoa que fala, eu não vou chegar perto de gay não, porque senão vai querer fazer com que eu seja gay, é uma pessoa que tem sérios problemas com a própria sexualidade, né? Porque quando a pessoa sabe o que é e está em paz com aquilo que é, não é porque o outro viu, porque um piscou, porque o outro deu uma cantada, que vai virar gay, né? Fechando parênteses, fechando parênteses. Beleza? Então nós somos chamados a ser pessoas de paz, capazes de acolher e amar quem é de outra religião, né? Próximo. Então não é possível estar com Deus e ao mesmo tempo discriminar, desrespeitar outras pessoas por causa de qualquer diferença que seja. Pessoa que fala que está com Deus, mas discrimina, desrespeita, odeia, xinga, não está com Deus, né? É aquilo que João fala na carta, na sua primeira carta. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso. Quem diz que está com Deus, mas é preconceituoso, discrimina, desrespeita, também é mentiroso. Então, por causa de Jesus Cristo, a igreja existe para ser um lugar onde as pessoas e os povos separados se encontrem como um. O que significa a palavra católico? Alguém sabe? O que significa católico? Universal. Não universal do reino de Deus, né? Universal no sentido de que é catarrolon. Catarrolon, catolon, católico, significa para todo mundo. Não é uma igreja só para os homens, ou só para as mulheres, ou só para quem é rico, ou só para quem é brasileiro. Não, é para todo mundo. E aqui todos nós devemos nos sentir corpo de Cristo. E se nós dizemos que nós somos católicos e não somos capazes nem de dialogar com as pessoas de outras fés, né? Tem alguma coisa de muito errado em nós. Então a boa nova nos desafia para experiências de superação do ódio, do exclusivismo, o preconceito, a exclusão, né? Preciso então nessa quaresma parar, olhar para dentro de mim e falar o quanto de mim ainda traz, né? O quanto, aliás, reformulando a frase, o quanto que eu trago dentro de mim ódio, exclusivismo, preferências, né? Eu gosto mais desses do que daqueles e trato melhor esses do que aqueles. Preconceitos, né? Exclusões. Próximo. Então, os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. O Sermão da Montanha nos diz isso, né? A paz é o dom do Cristo ressuscitado. Ele aparece no meio dos discípulos dizendo, a paz esteja convosco, né? Então a maturidade cristã é essa, ela é evidenciada na capacidade de amar todas as pessoas incondicionalmente, sem eu colocar condição, restrição. Eu só amo quem é assim, assim, assado. Não, quando eu amo a todos, quanto mais eu abranjo, quanto mais eu me abro para o amor, mais eu me configuro a Cristo. Então Jesus nos ensina a praticar o amor, o diálogo, o perdão, a compaixão, o convívio.
E também nos ensina a ser uma resistência profética contra quem escraviza, contra os que subjugam. Então, o orgulho religioso, né? A minha religião está certa e leva para o céu, as outras são todas erradas e vai tudo para o inferno, é contrário ao Evangelho, é contrário a Jesus Cristo, gera sectarismo e não unidade. Problema ainda maior quando isso acontece dentro da igreja. A minha forma de ver a igreja está certa, a do Papa Francisco está errada, a dos bispos está errada, a da CNBB está errada. A gente vai criando seitas ao invés de criar comunhão. O caminho para a maturidade cristã respeita e acolhe a diversidade, as cores do arco-íris, cada uma complementando a outra, cada uma dialogando com a outra, né? E só alcança a plenitude mediante a cooperação mútua, né? E a amorosidade é uma prática possível, é um caminho, né? Longo, árduo, espinhoso, pedregoso, mas que nós precisamos percorrer. Só esse caminho nos leva verdadeiramente a sermos filhos de Deus, semeadores da paz, verdadeiramente cristãos. E aí, para terminar o agir, né, dessa vez a campanha da fraternidade não traz coisa pronta. Faça isso, faça aquilo. Que eu achei interessantíssimo e bom também, porque aí cada comunidade, cada paróquia, cada movimento vai parar, pensar, refletir e descobrir a forma própria de agir, né? Então a fé em Jesus nos compromete a derrubar os muros das divisões. Como nós vamos derrubar os muros das divisões, né? O batismo exige que nos esforcemos em favor de comunidades que expressem a unidade na diversidade. Como é que eu vou fazer isso na minha paróquia, na minha comunidade, na minha família, na minha pastoral? Né? E algumas, três perguntinhas aí, para a gente remoer, né, ao longo dessa quaresma. Não só a quaresma, viu? Que a campanha da fraternidade começa na quaresma, mas dura o ano todo, né, para a gente ir pensando, amadurecendo. Então, quais ações e projetos existem já nas nossas comunidades que possibilitam o avanço da cultura do diálogo e do amor? O que a gente já tem? Que é só questão da gente aprimorar mais, né? Segundo, de que forma podemos melhorar o que já vem sendo feito? E terceiro, quais iniciativas precisamos ter? Realmente aqui na nossa pastoral não tem tanto diálogo. Tá, então o que a gente pode fazer para ter mais diálogo? Em que ambientes devemos deixar o diálogo florescer e amadurecer? Em casa, é na comunidade, é na família, é na pastoral, é no trabalho, no grupo de amigos. Então, as sementes estão dadas, as ferramentas estão nas mãos de cada um de nós. Agora basta a gente rezar bastante, pensar bastante, refletir bastante, trocar experiências, dialogar, crescer e fazer com que essa campanha da fraternidade realmente marque a vida da nossa paróquia, da nossa igreja, da nossa sociedade. Então, basicamente foi isso que eu preparei. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação. Dou-lhe uma. O quanto disso tem a ver com a encíclica do Papa Fratelli Tutti? Olha, eu não sei se a pastora que escreveu o texto, né, pastora Romi, leu a Fratelli Tutti, mas tem tudo a ver. Quando a gente lê a Fratelli Tutti, a gente está vendo essa campanha da fraternidade. Semana retrasada, eu fui dar uma palestra, acho que foi semana retrasada, foi, né? Uma palestra sobre a Fratelli Tutti numa outra paróquia. E aí, quando eu estava preparando, lendo o texto da campanha e preparando essa palestra de cá, falei, gente, mas parece que eu estou falando a mesma coisa que eu falei daquela vez, né?
Olha só, nós estamos, essa campanha, né, mesmo sendo, mas porque foi uma pastora que escreveu? Uma pastora que está em sintonia com o Papa Francisco, em sintonia com o Evangelho, em sintonia com Jesus Cristo. Né? Então, uma coisa complementa a outra. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vende. Tá. Uma pessoa colocou na internet, e eu concordo com o que ela disse. Quem é contra a campanha da fraternidade é contra, não é só contra a campanha, é contra a fraternidade. Né? Porque as pessoas colocaram o quê? Olha só, foi escrito por uma pastora. Nós católicos estamos, em vez de ser o bispo que escreveu, foi uma pastora que escreveu. Já é um pensamento anti-ecumênico. Aí falaram, porque essa pastora, não sei em que momento, ela defendeu o aborto. Aí, de novo, aquele argumento falacioso, porque em nenhum momento do documento em si é falado do aborto. Ou defendendo alguma coisa que é contrária à fé católica. Outros falaram, porque o documento não fala nenhuma vez de Nossa Senhora e nem de São José. Gente, não é porque é católico que a todo momento tem que ficar falando de Nossa Senhora de São José. Seria a mesma coisa que falar, olha, eu comprei uma bala baiana. Acho que você já ouviu falar dessa sobremesa, né? Bala baiana, né? Aí eu falar, isso não é bala baiana porque não tem pimenta. Mas não é tudo que é da Bahia que tem pimenta, né? Então não é tudo que é católico que tem que ter obrigatoriamente São José e Nossa Senhora, né? Então é mais ou menos esse tipo de coisa. Ou então falar, porque fala de pobreza, fala dos negros, é muito social, é coisa de esquerda, é coisa de comunista. Quem fala uma asneira dessa é porque não leu a doutrina social da igreja, que não é nem de esquerda e nem de direita. É o evangelho posto em prática. Então essas são as acusações que as pessoas estão fazendo, né? Que é coisa de comunista porque fala do que é social, né? Mas, de novo, se a nossa fé é só ficar balançando a mão para cima e engolir hóstia, então não serve para nada. Nossa fé precisa se encarnar na nossa realidade, transformar a nossa realidade, né? Então, foi mais ou menos, por isso que eu digo, esse pessoal fez muito barulho a custo de nada, né? Porque não sai daquilo que o Papa Francisco fala, não sai da doutrina da igreja, né? Não sai do evangelho, né? Está tudo junto, está tudo interligado, né? E outra coisa que fala, isso, né? Tem gente que fala, não faz o dinheiro da coleta, porque a gente sabe, né? Domingo de Ramos, a coleta vai para a campanha da fraternidade. Aí tem uns doidos falando, porque a campanha da fraternidade usa esse dinheiro para apoiar projetos que incluem o aborto. Gente, de novo, pelo amor de Deus, olha só como que esse pessoal usa, fica só batendo na tecla do aborto, primeiramente falando uma coisa que não tem nada a ver com nada, né? Porque a campanha da fraternidade não apoia projeto de aborto, nem de nada. E segundo, né, e as outras coisas de boas, né, que acontecem, esse dinheiro é revertido para os projetos aprovados pela igreja, né? O bispo não vai sair por aí dando dinheiro para cada um, né? Então, nós, por exemplo, vamos supor que aqui a paróquia São Joaquim Santana, vocês façam, sei lá, um CPP e falam, olha, a gente tem um projeto que a gente pode pensar de fazer assim, assim, assado, que vai ajudar o diálogo, vai ajudar a nossa paróquia, a região, para a gente também trabalhar junto com os nossos irmãos evangélicos e tal, e tal, e tal. Só que a gente precisa de dinheiro para passar isso do papel para a realidade. Vocês podem fazer um projeto desse e mandar para a cúria, para o bispo, e falar, olha, nós temos um projeto, e se o bispo
a comissão da campanha da fraternidade, o pessoal lá da Cúria fala, realmente é um projeto bom, vem para cá um pouco desse dinheiro, né? Outro pouco vai para outros tantos projetos espalhados pelo Brasil, né? Então não é feito para apoiar a clínica de aborto, esse tipo de coisa não, viu? Tomem muito cuidado. Quando vocês virem esse tipo de material na internet, estragando a imagem da campanha, parem, veja se tem fonte, né? Se é verdadeiro, porque é muita falsidade, é muita enganação que se faz, é muita mentira que se conta, e as pessoas infelizmente acreditam, né? Então, vale a pena sim a gente rezar, estudar, conhecer, trabalhar esse material, vale a pena a gente contribuir com a coleta da campanha da fraternidade, porque vai ajudar, talvez nem tanto projetos da arquidiocese, se não aparecerem muitos, mas vai ajudar projetos de outros lugares, que às vezes precisam de verba e não tem, né? Certo? Então agradeço a paciência de vocês, né? Força e coragem, uma boa e santa quaresma para todos nós. Muito obrigado, Padre Marcel, por essa reflexão tão esclarecedora, que com certeza nos ajudará muito a bem rezar esta quaresma, abraçando esta proposta que a campanha da fraternidade nos faz. Nós aqui na paróquia São Joaquim Santana nos empenhamos muito com as nossas 7 comunidades para que esta realidade do respeito à diferença na construção da unidade seja sempre uma marca. E graças a Deus nós tivemos então esta noite de reflexão. Muito obrigado. Quero convidá-los todos e todas para que juntos façamos uma prece em favor do Padre Marcel, de sua paróquia, de todas as suas comunidades e de seu ministério. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de nos despedirmos, gostaria apenas de fazer um comunicado importante. Como muitos já viram hoje na mídia, o prefeito municipal de Campinas decretou que a partir de amanhã, terça-feira, Campinas está na fase vermelha das 21 horas até as 5 horas da manhã do outro dia, ou seja, inclusive igrejas devem estar fechadas depois das 21 horas, isso de segunda a segunda, todos os dias. Então, nós continuaremos com as atividades durante o dia, mas evitaremos as reuniões como esta. Hoje é o último dia, graças a Deus, hein, Padre Marcel? Nós não poderemos enquanto estiver em vigor este decreto, tá bom? Conto com a compreensão de todos e maiores informações serão enviadas nos grupos de WhatsApp, também no nosso website e no Facebook. Obrigado à equipe que dinamizou esse encontro, o Roberto, a Jéssica, Pedro, todos aqui que trabalharam para que nós pudéssemos estar gravando e depois ter este material disponibilizado para aqueles que não puderam estar aqui. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Joaquim Santana e da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.